Olá galera, meu nome é Mari Ribeiro, estou de volta aí com mais um algoritmo no nosso Visual G. O algoritmo de hoje a gente vai calcular o IMC de uma pessoa. O que é o IMC? É aquele índice de massa corpórea da pessoa, para saber se a pessoa está acima do peso, ou se ela está abaixo do peso, ou está com o peso ideal, né? Então, é um cálculo bem simples, um raciocínio bem simples, mas algumas pessoas têm dificuldade de fazer, então vamos dar uma ajuda aí para essas pessoas. Então vamos começar dando o nome do nosso algoritmo. Então, IMC, função, calcular o IMC da pessoa. Essa função é sempre bem específica para a gente poder lembrar sobre o que é o nosso código, né? Autor, Mari Ribeiro. Então vamos lá. Novamente eu vou declarar as variáveis à medida que eu for necessitando, né? Porque eu não sei quantas variáveis eu vou precisar. E então, à medida que eu vou fazendo o código, eu vou declarando para ficar mais fácil. Vou ajeitar aqui. Beleza. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou pedir é que o meu programa escreva para a pessoa, apareça lá no console, para ela digitar o peso e a altura. Então, eu vou precisar dessas duas informações. Então, escreva. Aí eu quero que o programa pule uma linha após escrever a frase que eu vou solicitar o peso da pessoa. Então, escreva L, parêntese, então, qual o seu peso? Vou colocar aqui o programa, né? Vou botar outro parêntese. Programa. Beleza. Então, qual o seu peso? Tudo entre aspas duplas, porque eu estou trabalhando com string. Então, após escrever isso daí, eu vou pedir que o meu programa leia o que a pessoa digitar. O que é que eu estou pedindo para a pessoa? O peso dela. Então, eu vou pedir que o programa leia o valor de peso. Eu já tenho uma variável aí, então eu tenho que ir lá em cima e declarar. Eu tenho essa variável de nome peso. E agora, eis a questão. Que tipo de variável vai ser essa? Ela vai ser do tipo inteiro? Não. A gente tem que lembrar que ninguém tem peso fechadinho. Então, ninguém pesa 60 quilos. Né? Assim, normalmente as pessoas pesam 60, alguma coisa. Né? Então, não é todo mundo que tem esse peso fechadinho, bonitinho. As pessoas arredondam. Mas, normalmente, a gente pesa valores quebrados. Então, esse peso vai ser do tipo real. Beleza? Próxima informação que eu vou precisar é a altura da pessoa. Então, mesmo esquema. Escreva e pule uma linha. O que é que eu vou escrever? O que é que esse console vai escrever? Qual a sua altura? Qual a sua altura? E aí eu vou especificar para essa pessoa se eu quero essa altura em centímetros ou se eu quero essa altura em metros. No caso, eu quero essa altura em metros. Então, eu especifico aqui para a pessoa poder colocar que tem, sei lá, 1,62 metros, 1,50 metros. Né? Então, eu especifico, porque se eu colocar em centímetros, por exemplo, quem tem uma altura de 1,60 metros, se for em centímetro, vai ser 160 centímetros. Lembra das conversões? Então, eu tenho que me preocupar com isso daí, porque isso influencia no meu cálculo. No caso, eu estou especificando que a pessoa digite essa altura em metros. Então, vai ser sempre um valor com vírgula. Fechar aqui o parêntese e as aspas. Beleza.
Então, solicitei, eu vou ler o que a pessoa digitar. Leia altura. Beleza. Essa altura é uma outra variável. O que é que eu vou fazer? Vou declarar aqui na minha variável. Todo mundo concorda que, ao solicitar que essa altura seja digitada em metros, eu estou solicitando um número que tenha vírgula. Então, se é um número que vai ter vírgula, eu estou trabalhando com um número real. Então, vou declarar aqui na mesma linha do meu peso para poder não ficar repetindo linhas desnecessárias, né? Então, eu declaro na mesma linha, é o mesmo tipo. Beleza, já tenho os dois dados que eu quero. O que é que eu vou fazer agora? O cálculo. Eu quero saber quanto é o IMC dessa pessoa. Então, para saber, eu preciso simplesmente saber só quanto que ela pesa e quanto que ela tem de altura. Então, qual vai ser meu cálculo? O IMC vai receber o valor. Que valor? É uma fórmula, tá? Peso dividido pela altura. Só que essa altura, ela é ao quadrado. Então, é altura vezes altura. Eu tenho duas maneiras de colocar nesse código. Eu posso colocar altura vezes altura. Beleza? Mas eu tenho uma maneira mais elegante. Uma maneira mais adequada. Para a gente já ir se adequando quando chegar nas linguagens mesmo. Java, PHP, as outras linguagens. A gente não fazer essas... não fica legal, certo? Colocar altura vezes altura. Então eu venho aqui e digo que essa altura é ao quadrado. Como é que eu faço isso? Circunflex 2, certo? Então, como é o cálculo do meu IMC, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Isso é uma fórmula que já existe. A gente pega a fórmula e adequa aqui aos valores que a gente solicitou. Beleza. Quando eu receber esse valor, aí eu vou ter que retornar. Retornar se a pessoa está abaixo do peso, se ela está dentro do peso normal ou se ela está gordinha, está acima do peso. O IMC, ele funciona da seguinte forma. Se a pessoa tiver... isso é o geral, certo, gente? Mas vai variar se for homem ou mulher. Existem cálculos mais específicos. Esse aqui que a gente está fazendo é o IMC geralzão. Então, se a pessoa tiver até 18,5 aqui como resultado do IMC, até, certo? De 0 até 18,5, ela está abaixo do peso. No contrário, se ela tiver de 18,6 até 25, ela está no peso normal. Acima de 25, ela está gordinha. Então, acima de 25, ela está gordinha. Então, a gente tem esses valores aí, a gente tem que adequar lá no nosso resultado. Vocês notaram que sempre que eu falei um valor, eu falei se. Então, se a pessoa estiver de 0 até 18,5, ela está abaixo do peso. Se ela estiver de 18,6 até 25, ela está no peso normal. E se ela estiver acima de 25, ela está gordinha, gordinho, né? Então, eu utilizei sempre o se. Então, é uma estrutura de decisão. Ele vai fazer um teste. Ele vai chegar e vai ver, em cima desse valor que tiver aqui no cálculo do IMC, onde é que ele se adequa melhor. Então, eu preciso trabalhar com essa estrutura chamada se, para poder acontecer a execução desses testes. Então, como é que eu vou colocar isso aí no nosso código? Vamos lá. Se
Aliás, antes eu vou dar... Deixa eu ver aqui. Tá certo. Se esse IMC for menor ou... Aliás, é abaixo de 18,5. Então, se esse IMC for menor do que 18,5, então, esse então não tem acento, tá? Eu vou retornar para a pessoa. Então, escreva lá no console e por uma linha, você está abaixo do peso normal. Então, retorno isso daí para a pessoa se esse valor for menor do que 18,5. Porém, tem os outros valores, né? Então, se não, o que é que significa esse se não? Significa que eu não atendi a essa condição aqui do se. Então, eu vou colocar uma outra condição. Eu tenho mais duas condições ali. Então, se IMC menor do que 18,5, então, ele retorna isso aqui. Você está abaixo do peso normal. Se não, se essa condição aqui não é verdadeira, ele vai retornar uma outra condição. Que outra condição? Se esse peso for menor do que 25, menor ou igual, tá? Então, se esse IMC for menor ou igual, então isso significa que eu vou de 18,5 até 25. Se estiver nesse valor, então ele vai retornar uma outra coisa. Então, escreva e pule uma linha. Seu peso está normal. Mas eu ainda tenho uma terceira condição ali, concordam? A pessoa pode estar gordinha. Então, como é que eu vou fazer? Eu não atendi essa primeira condição, eu não atendi essa segunda condição. Então, eu tenho que ter uma terceira condição. Então, eu venho aqui e vou entrar com um outro senão. Beleza? Se não, eu não atendia nenhuma das duas condições lá em cima. Se IMC for maior do que... aliás, eu não preciso desse outro se. Esse se não aqui vai me atender. Então, fui para essa primeira condição, não me atendeu. Beleza, fui para o se não. Fui para essa segunda condição, não me atendeu. Então, eu só tenho uma terceira opção, certo? Então, esse último se não aí, ele vai atender a seguinte coisa. Nenhuma das outras duas atendeu ao que eu queria. Então, só resta essa terceira opção. Então, escreva e por uma linha, você está gordinho. Como eu não sei se é uma mulher, né? A gente bota aqui o azinho entre o parêntese. Então, beleza? Até aí, beleza. Só tem mais uma coisa. Eu abri, ó, um se, dois sis. Então, eu tenho que fechar esse se. Como é que eu vou fechar? Vou vir aqui embaixo e coloco fim se. Só que eu abri dois. Então, eu tenho que fechar duas vezes. Um para cada se que eu abri. Vou puxar aqui para indentar. Ficar melhorzinho, mais organizado. Beleza, meu código já está pronto. Eu já posso colocar para rodar. Então, deixa eu apagar isso aqui, porque senão vai dar erro.
Beleza? Vamos executar. F9. Então, qual é o seu peso? 63 quilos. Qual a sua altura? 1,60. Opa! Ah, tá. Esqueci alguma coisa aqui. Vamos ver o que foi que eu esqueci. Olha aí o que foi que eu esqueci. Eu esqueci de declarar a variável IMC. Né? Então, eu vim aqui em cima, só declarei peso e altura. Então, eu não tenho essa variável IMC, lógico que ia dar erro, né? Então, basta vir aqui, vírgula. Esse IMC ele também vai ser um número real, ele vai ser um número com vírgula. Coloco IMC. Agora vai rodar. Vamos lá. Qual o seu peso? Então, notem que as minhas variáveis já estão aqui, ó, criadas com o tipo esperando valores. Então, eu vou colocar que meu peso é 63 quilos. Quando eu coloquei, ó, automaticamente a variável peso já recebeu o valor de 63. Ele está perguntando qual a minha altura, eu vou colocar que eu tenho 1,60 metros. 1,60 metros, né? Apertei apertei o Enter e já veio aqui, ó, 1,66. E logo em seguida veio, ó, o meu IMC, que deu 24,60 e uns quebrados. Então, esse valor aqui atende a isso aqui, ó, a esse segundo se não. A esse segundo se, aliás, que é menor ou igual a 25. Então, meu peso está normal. Vamos dar só uma melhorada aqui na resposta. Beleza, vamos só fazer aqui uma coisa para deixar bonitinho organizada. Está retornando já se a pessoa está abaixo do peso normal, se está no peso normal ou se está gordinho. Mas o ideal é que a gente também retorne quanto que é esse IMC dessa pessoa, né? Como é que ela vai saber o quanto que ela está de índice de massa corporal? Então a gente vai criar uma outra linha aqui, depois do fim si. Eu vou pedir que o programa escreva e pule uma linha seu IMC e vou retornar qual é o valor desse IMC. Só que aí tem um pulo do gato. Vocês estão notando que sempre está retornando valor, vírgula e vários números depois, né? Mas eu quero que retorne só o seguinte, até 2 números depois da vírgula. Então, como é que eu vou fazer isso aqui no Visual G? Eu vou pedir que essa variável IMC, ela retorne 4 valores, então ela pode ter 2 valores antes da vírgula e 2 valores depois da vírgula. E eu vou estipular que, 2 pontos, eu vou ter 2 valores após a vírgula. Então, com isso aqui, ele vai me dar um valor com 2 valores antes da vírgula, até 2 valores antes da vírgula e até 2 valores depois da vírgula. Bora testar? Então, a pessoa agora vai ter 100 quilos. Então, qual a sua altura? Vai ter 1,78. Né? A gente tem que trabalhar com ponto aqui. Então, você está gordinho, o seu IMC é 31,56. Então, com isso, eu evito que apareça aquele monte de número após esse ponto. Né? Eu delimito esses 2 pontinhos aqui. Ó. Então, eu disse, se eu não tivesse delimitado, ia aparecer esse valor aqui, ó, 31,56, 16, 71, 50, 61, 23. Então, como eu delimitei que o meu IMC ele vai retornar 4 números com 2 depois da vírgula. Então, eu tenho 4 números com 2 após a vírgula. A gente termina por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, o meu e-mail está aí embaixo do vídeo. Manda a dúvida para ele que eu tento responder o mais rápido possível. Qualquer sugestão também de algoritmo pode mandar para mim, que eu tento fazer e gravar a videoaula e passar para vocês. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!